Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de uma das emoções humanas mais sombrias e complexas, a inveja. E para isso, vamos analisar duas histórias bem antigas, uma sobre um simples objeto e outra sobre uma herança, que revelam o poder de destruição que esse sentimento carrega. Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas hoje a gente vai descobrir o fio invisível que conecta tudo isso. E a resposta, olha, revela muito sobre a natureza humana, sobre ciúme, ganância e, claro, inveja. Bora desvendar esse mistério juntos? Então, para começar, a nossa primeira peça desse quebra-cabeça nos leva direto para uma dinâmica familiar, uma história onde o favoritismo de um pai acaba acendendo uma faísca muito perigosa no coração dos filhos. Olha só como a coisa toda começa, com um presente, a túnica. Era para ser um símbolo de amor do pai, mas para os irmãos virou um lembrete diário de que eles não eram os preferidos. E o que começou como um simples ciúme por um objeto, rapidinho se transformou num ódio profundo pela pessoa do José. A inveja foi crescendo tanto que eles chegaram a planejar a morte dele e, no fim, o venderam como escravo. É de arrepiar, né? Pensa na frieza desse plano. Essa frase, "vamos matá-lo", mostra até onde o sentimento deles tinha chegado. A questão ali já não era mais a túnica, de jeito nenhum. A ideia era apagar a existência da pessoa que os fazia se sentirem inferiores. E olha, apesar da história de José começar com essa traição horrível, a narrativa completa fala de como o sofrimento dele, simbolizado pelos pés presos em grilhões, na verdade fazia parte de um caminho maior. Mas vamos guardar essa ideia de sofrimento e superação, porque a gente vai precisar dela para entender a nossa segunda história. Pois é, agora a escala do conflito aumenta. A gente sai de uma briga de família e vai para uma parábola que Jesus contou. Uma parábola sobre propriedade, ganância e uma violência que escala de um jeito, nossa, assustador. Percebe a progressão aqui? Como a maldade vai aumentando? Começa com eles se recusando a pagar o que deviam. Depois, evolui para a violência contra os servos. A cada tentativa do dono de ser justo, a maldade dos arrendatários só cresce, até que eles chegam no ponto sem volta, cometer o ato final para tomar posse do que nunca foi deles. Sua familiar, não acha? É quase a mesmíssima lógica assassina dos irmãos de José. Nos dois casos, o pensamento é o mesmo. Se a gente eliminar o herdeiro, o que é dele vira nosso. É um plano que nasce do desejo de possuir o que pertence a outro, a qualquer custo. Então, aqui está o ponto de conexão, a grande sacada. Tanto a história do José quanto a parábola do vinhedo são, no fundo, sobre o poder destrutivo de dois sentimentos que andam de mãos dadas. Vamos agora desmascarar esses sentimentos. O ciúme dos irmãos começou com uma túnica, uma coisa pequena, sabe? Mas esse sentimento foi fermentando e se transformou em inveja. E a inveja vai muito além. Não era mais sobre querer a túnica, era sobre querer que José, a pessoa, deixasse de existir. E é aqui que a gente chega na raiz do problema todo. Em vez de admirar a bênção que José tinha ou de respeitar a herança do filho, os personagens dessas histórias viam o sucesso do outro como uma ofensa pessoal. O olhar deles distorceu completamente a realidade. E esse jeito torto de olhar as coisas não ficou lá no passado, não. Essas histórias antigas funcionam como um espelho para a gente hoje, nos forçando a fazer uma pergunta bem pessoal e, vamos ser sinceros, às vezes desconfortável. Vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Essa pergunta, ela é o centro de tudo. A resposta que a gente dá para ela determina se o nosso olhar sobre os outros vai ser de admiração ou de ressentimento. A insatisfação pessoal é, sem dúvida, o terreno mais fértil para a inveja brotar. E quando a resposta para aquela pergunta é um não meio hesitante, sabe? É aí que a ganância costuma aparecer. A ganância é essa voz que fica sussurrando no nosso ouvido que a felicidade está sempre na próxima compra, na próxima conquista, nunca aqui, no agora. E essa sementinha da ganância, ela é sutil e está em todo mundo. Não é sobre precisar de algo, mas sobre um vazio que a gente tenta preencher com coisas. É aquela insatisfação constante que nos aprisiona nesse ciclo de querer sempre mais. A consequência disso é batata. A nossa insatisfação interna, a gente joga para fora. O sucesso de outra pessoa, que podia ser uma inspiração, se torna irritante. A felicidade do outro parece injusta. Nosso olhar azeda, fica amargo. Exatamente como aconteceu com os irmãos de José. E agora a gente chega no ponto final, na definição que talvez seja mais poderosa e reveladora sobre o que é a inveja de verdade. É uma virada de chave fundamental para entender esse sentimento. Olha, se tem uma coisa para a gente guardar dessa nossa conversa, é isto aqui.
A inveja, na sua essência mais pura, não é só um desejo de posse, é um ato de destruição. É olhar para a túnica bonita de alguém e, em vez de desejar ter uma igual, o desejo é que a túnica daquela pessoa seja rasgada, suja, destruída. Em outras palavras, a inveja pega algo bom, puro, uma bênção na vida de alguém, pode ser um talento, uma alegria, um relacionamento, e através do nosso olhar ressentido, nós transformamos aquilo em algo feio, amaldiçoado. É um veneno que, antes de mais nada, corrói a gente por dentro. E é com essa reflexão que a gente encerra. As histórias de José e dos arrendatários nos desafiam a examinar o nosso próprio olhar. O que ele revela sobre nós? A resposta define não só como vemos o mundo, mas quem estamos nos tornando dentro dele.